Olá, começa agora mais um Hora da Saúde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse programa é uma produção do Hospital de Amor que vai levar para você, aí na sua casa, em todo o Brasil, informação de qualidade sobre saúde. A infância é, sem dúvidas, uma fase que inspira muitos cuidados e alguns deles, inclusive, podem ser determinantes para a saúde, com impactos que se estendem até a vida adulta. Um exemplo disso é a importância dos primeiros cuidados com a saúde bucal. E para me ajudar a falar mais sobre esse tema, eu recebo agora meu parceiro de programa, Dr. Marcelo Gobo Júnior. Olá, Dr. Marcelo, seja bem-vindo. Olá, Gláucia, é sempre um prazer. Gente, o Brasil possui um programa extensivo de atenção e desenvolve ações que buscam garantir a promoção, prevenção e a recuperação da saúde bucal das crianças. De acordo com o Ministério da Saúde, existem aproximadamente 25 mil equipes de saúde bucal espalhadas por grande parte dos municípios do país. Para isso, existe um investimento em programas conjuntos entre a atenção básica de saúde e as estruturas educacionais, sobretudo por meio de escolas da educação fundamental. Sabia disso? É isso mesmo, Gláucia. Nesse contexto, é importante a gente se lembrar também que a infância é um período da vida em que temos maior facilidade de assimilarmos coisas novas. É nessa fase que adquirimos aprendizados que vamos levar para o resto da vida, incluindo o cuidado com a própria saúde. Muito bacana. Marcelo, vamos sentar para a gente conversar mais sobre isso, mas o cuidado com a saúde e a higiene bucal das crianças deve ter início muito cedo. Doutor Marcelo, concorda com isso? Sim, Gláucia, é por isso que a gente trabalha tanto na saúde escolar com alguns enfoques, e dentre um dos temas que a gente costuma trabalhar na saúde escolar tem o cuidado com a saúde bucal. E esses cuidados devem começar antes dos primeiros dentinhos. Antes dos primeiros dentinhos. A gente começa a preparar o terreno desde antes da gente nascer, né? Existem cuidados, doutor Marcelo, que a mãe precisa ter ainda durante a gestação e que impactam na saúde da vida bucal da criança. Eu queria que você falasse mais sobre isso. Sim, a gente precisa ficar bastante atento na questão do segmento pré-natal, né? Muitas das questões de exposição da gestante a toxinas ou algumas outras substâncias que a gente faz uso no nosso cotidiano podem interferir na formação e no desenvolvimento da criança e que vão interferir também na questão da saúde bucal. Marcelo, como que é esse suporte oferecido pela saúde básica para o cuidado bucal das crianças? A gente tem dois grandes programas que acontecem que vão ser de extrema importância para isso. Um deles é o programa de saúde escolar. E nesse programa de saúde escolar, a criança vai ser orientada na escola a aprender alguns hábitos, como, por exemplo, a escovação, com a técnica adequada e com o tempo adequado. Isso é uma coisa fundamental. O outro programa que a gente tem que vai interferir bastante é o segmento já dentro da unidade básica de saúde, em que isso faz parte da rotina, né? Desde a puericultura, a hora que a gente vai ensinar a mãe, por exemplo, a fazer a escovação, desde enquanto a criança ainda é bebê, até que ela possa ganhar autonomia e poder crescer e fazer sozinha. E ao longo desse tempo, os dentistas da unidade básica de saúde conseguem fazer o acompanhamento para ver o desenvolvimento da saúde bucal da criança e poder garantir o desenvolvimento adequado. Que bacana, então tem que começar, na verdade, com uma conscientização da mãe, de que é importante cuidar da saúde bucal da criança ainda muito pequenininha. Sim, não só da mãe, de quem faz o cuidado principal. Sim. Né? Então, às vezes a criança vai ficar mais tempo com algum outro familiar, alguém que vai estar prestando esse cuidado, essa pessoa tem que estar instrumentalizada, né? E quando a criança chega com essas informações em casa também, que ela aprendeu lá na escola, as coisas começam a modificar também de figura. Como assim? Ela leva essas informações para dentro de casa e esses assuntos começam a ser falados, né? Então, os hábitos de vida e as condições em que a família se desenvolve vão sofrer essa influência, e é uma influência extremamente positiva, né? Para poder fazer uma adequação e desenvolvimento de hábitos saudáveis. É legal a gente mostrar, sempre falar, né, de alguns exemplos. É possível a gente destacar ações importantes para falar sobre isso? Sim, como por exemplo, escovar os dentes após as refeições. Isso é uma coisa que parece simples, é algo que é do senso comum, por exemplo, mas que é um hábito que às vezes a gente não tem, ou não se lembra, ou não pratica. E as crianças, elas, quando são orientadas na escola,
passam a cobrar isso da gente, né? É muito interessante nessas ações escolares que a gente faz, o quanto essa atitude de escovar os dentes na escola, a gente faz algumas outras ações também. A escola tem um papel fundamental nisso, então? Tem. Sem o papel da escola, a gente não consegue levar saúde de qualidade para as crianças. É muito importante o trabalho que os professores têm, a influência que o professor tem também no desenvolvimento da criança e na captação das informações e do treinamento dessa criança para o autocuidado. Isso vai acontecer desde a primeira infância até a adolescência. Essa troca com a escola, ela é fundamental e ela é bidirecional. Como assim bidirecional? A criança leva as dúvidas e às vezes na escola isso vai aparecer com mais naturalidade do que em casa. É um ambiente em que às vezes você vai poder falar de determinados assuntos e que em casa às vezes é difícil de falar. E temas simples, como esse, por exemplo, da escovação e da higiene bucal. Outra alteração que é muito comum são as alterações de visão, que interferem no desempenho escolar e que a gente aproveita esse mesmo espaço de programas de saúde na escola para poder acompanhar esse desenvolvimento, tanto social quanto da saúde física. Na escola é espaço para fazer muita coisa, né? Ensinar muito, né? Sim. O autocuidado ele está muito presente na escola. Ele está muito presente na escola. A gente vai ensinando isso desde a criança a aprender a respeitar o próprio espaço, o espaço dos outros, até ela aprender a cuidar de si, né? E aprender a respeitar também esses espaços e esses limites próprios. A escola é um grande campo de aprendizado, não só daquilo que é o conteúdo escolar, mas das relações e dos comportamentos, de se viver em grupo, né? De se viver coletivamente. E talvez esse seja o grande ganho. E a grande oportunidade que os professores têm e que as outras pessoas que fazem parte da comunidade também têm, né? O papel de formar e de educar não é só do professor. Todo o conjunto das pessoas envolvidas com esse cenário de educação interfere muito. Marcelo, é legal, né? Você falou bastante sobre a importância da escola nesse papel, de incentivar o autocuidado, de fomentar, né, o cuidado com a saúde bucal. Mas eu acho sempre muito interessante quando você dá exemplos práticos, né, exemplos de ações que os professores, os educadores que estão nos assistindo podem falar, olha, isso eu posso fazer também na minha escola. Vamos falar sobre algumas ações práticas que podem ser realizadas nas escolas? Então, essa questão de escovar os dentes na escola é uma coisa de alto impacto, é uma ação simples. Manter esse hábito regularmente, né? Existem algumas ações que envolvem a questão da educação em saúde mesmo, que é, por exemplo, como que eu uso o fio dental, por exemplo, e que a gente pode fazer isso na escola. Os professores podem fazer esse pequeno hábito junto com os alunos, depois da merenda, por exemplo. E esse aprendizado vai garantindo com que a criança descubra sobre si mesma e aprenda também essa convivência com o autocuidado. Falar sobre a troca dos dentes, quando isso vai acontecer, né? E trazer isso para dentro do cenário escolar é muito interessante. E não só deixar dentro do ambiente de casa, para você poder fazer esse intercâmbio, essa troca, e a criança identificar que ela tem essa possibilidade em mais de um cenário. E a gente consegue fazer isso de modo muito lúdico, né? A gente evita muitas situações, como por exemplo o próprio bullying durante essa fase da troca da dentição. Que as crianças com 7 anos ficam com aquela janelinha grande. Exatamente. E a hora que a criança descobre que isso faz parte de um ciclo natural, que todo mundo vai passar por isso, inclusive ela mesma, você já age preventivamente em relação às questões que vão impactar no desenvolvimento psíquico dessa criança. A partir do momento em que ela entende isso nela e no outro, essa socialização vai ficando muito mais fluida e com grandes impactos na vida adulta depois disso. E quando a gente está falando de desenvolvimento desses hábitos, né, como essa ação de fazer a escovação lá na escola mesmo, o que a gente vai aprender vai ter impacto lá na vida adulta, em relação ao autocuidado, em relação a como a gente lida com o adoecimento ou com o nosso próprio corpo. E além disso, a transversalidade dos temas, né? Os professores também levarem esse tema da odontologia também
para os trabalhos, para os desenhinhos, para as massinhas, essa coisa também é bem importante, eu vejo dessa maneira. Marcelo, eu me lembro também, por exemplo, quando eu estudava no ensino fundamental, que na minha escola às vezes iam profissionais de saúde, dentista, para ensinar a usar o fio dental. Eu me lembro inclusive deles falando, olha, é melhor o gel do que o creme dental, essa coisa toda. Como é que você vê isso? Os profissionais de fora irem até a escola e existe algum convênio? É possível que as unidades básicas desenvolvam esse trabalho conjunto com as escolas? Sim, quando a gente faz essa questão da saúde na escola, é esse trabalho que a gente desenvolve, né? Então, é muito comum onde você tem uma unidade básica de saúde, geralmente isso já é próximo de uma escola ou algo assim, é pensado dessa maneira. E a maneira com que a gente vai atuar envolve em visitar a escola, fazer algumas ações de promoção de saúde, como essa, de ir lá na sala de aula, junto com a equipe multiprofissional, nem sempre vai ser o profissional da odontologia que vai, ou o médico ou o enfermeiro, alguém da unidade vai, para poder levar essa informação. Às vezes o agente comunitário de saúde é quem vai fazer esse trabalho e poder falar sobre isso, onde a gente tem cenários de educação, né, tanto para o profissional médico quanto com os outros profissionais da fisioterapia, da odontologia, da psicologia, que fazem esse trabalho de educação. Às vezes vão ser os estudantes que vão lá fazer esse trabalho de educação em saúde. E aí a gente vai plantando sementes, né, que vão crescendo ao longo do tempo, para a criança poder aprender sobre isso e sobre as outras dúvidas que elas têm, né? É engraçado quando você vai fazer esse tipo de ação, as histórias que as crianças contam, de que às vezes elas viram isso acontecer com um primo, ou que o pai ou a mãe contou que já aconteceu isso com elas, e elas ficam curiosas. É um ótimo momento para você poder fazer educação em saúde, justamente porque é a hora que a curiosidade está mais aflorada e as mensagens ficam, né? A gente com certeza consegue se lembrar de alguma visita que teve na escola, de algum profissional, para poder falar sobre algum tema, não necessariamente de saúde, né? Como a gente também se lembra dos professores que a gente teve ao longo da vida. Marcelo, a gente falou sobre a importância das mães, né, terem consciência sobre esse cuidado com a saúde bucal das crianças, falamos da escola e agora a gente vai lá para o consultório. Hoje a gente tem um convidado, é o Dr. Fábio Luiz Ferreira Scanavino, ele é odontologista e ele vai falar sobre a saúde bucal das crianças. Também é importante a gente ouvir da boca de um especialista em saúde bucal. Sim, é o momento da gente poder aprender, adquirir essas informações e entender como que a gente leva isso para a prática, para o nosso cotidiano, para a nossa rotina. É sempre bom a gente contar com a ajuda de quem entende do assunto. Tá vendo só? Aqui no Hora da Saúde a gente tem em cada programa um profissional diferente para falar sobre um tema diferente relacionado à saúde. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente continua.